Chumbalale. Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Nós vamos responder a pergunta de alguns dos nossos seguidores do canal. E a primeira pergunta de hoje vai ser sobre a pergunta da Di Floripa no vídeo Educação do Planeta Terra. Ela pergunta: como se dá essa diferenciação do clã? Pode citar alguns exemplos? Quando paramos de repetir os padrões familiares? Então vamos lá, Di. É o seguinte: como que se dá essa diferenciação? Primeiro momento, eu sugiro que você possa fazer, você e as pessoas que se identificar com essa dúvida, que possa participar de uma intervenção terapêutica que chama constelação familiar ou sistêmica. É uma terapia que vai ajudar você, através da abertura do campo, da percepção das informações que vai vir da agenda oculta do teu sistema familiar. Você vai conseguir perceber quais são os espelhamentos que você foi fazendo, as representações que você foi vivenciando, que você está emaranhada. Então, através dessa terapia, você vai ter as informações necessárias para fazer a diferenciação. Como que ela se dá? Através da conscientização desses padrões, desses emaranhamentos. Aí você consegue perceber que está fazendo isso por representação, que está agindo de determinada maneira por representação. E aí você começa a fazer um movimento consciente de mudar esses padrões. Como que você pode fazer para que isso para ir se libertando desses padrões? Primeiramente, você precisa olhar para o teu sistema familiar e concordar com a realidade dos fatos da vida, com tudo que é. E eu falo concordar, alguns autores falam aceitar. Para mim, aceitar é um ato da mente. Tanto é que quando você vai assinar um contrato, você dá ali o seu aceite. Você pode mudar de ideia. Agora, concordar é mais profundo. Concórdia vem do coração. Então, aí é um movimento de alma mesmo. Você olha para tudo o que foi, para todas as histórias, todos os fatos que ocorreram no teu sistema familiar e você diz sim, com o coração. Eu concordo com o que foi. Percebe? Quando a gente faz isso de coração, isso tem um potencial libertador muito grande, porque eu vou citar um constelador sistêmico que foi muito mais que um constelador, que é aquele cara de 2000 anos, que muito antes do Bert Helling, da Virginia Satir, de qualquer pessoa que tenha estudado e percebido dentro de uma visão sistêmica os fatos da vida, ele já disse para nós, só que a gente não entendeu. Agora, com a constelação, a gente pode entender o que ele quis dizer. Honrai pai e mãe. O que isso significa? É você olhar para pai e mãe e todos os antepassados e fazer uma reverência. Isso é honrar. É um movimento assim: olha, eu respeito, eu concordo, eu integro tudo o que foi no meu coração. A partir de agora, no momento que você está pronto para fazer isso, que você tem consciência de que você estava no julgamento, eu saio do julgamento. Eu deixo de ser juiz dos atos e fatos da vida da minha família, do meu sistema familiar. É interessante quando Jesus ensinou naquela época, que é um ensinamento, a verdade é sempre atual, honrai pai e mãe, que é justamente esse movimento que a gente falou. Ele também falou o seguinte: quem é meu pai, quem é minha mãe? Quando você consegue honrar pai e mãe com o teu coração, num sentimento de respeito, de gratidão, de amor, de concordância com tudo que foi, o próximo passo é você conseguir fazer a diferenciação naquilo que é necessário, porque tem padrões que são úteis para aquilo que você veio fazer. Você não precisa se diferenciar totalmente da tua família, você se diferencia naquilo que não convém para você, para aquilo que você veio fazer. E aí ele falava assim: quem é meu pai e minha mãe? O que será? Como que essas duas afirmações conseguem se harmonizar? É justamente assim: eu reverencio a minha família, eu acolho
recebo tudo que eles me deram, né? A vida, o amor e tudo que vem com essas forças. E aí eu sigo o meu caminho, eu sigo o meu destino. E quando você está na sua missão, no seu caminho, você passa a fazer, a servir a vida. Então, toda a humanidade passa a ser a sua família. Ele fazia tudo o que ele fez a todo mundo. Então, todo mundo passa a ser a grande família, né? Sem esquecer, logicamente, a raiz, sem honrar a raiz, a família de origem, mas seguindo dessa forma, de uma visão mais universal da vida. E ele também falou da questão, na medida que você julgar, você será julgado. Isso daí também é um princípio dentro da constelação familiar, porque se você fica excluindo alguém, os julgamentos, ele exclui as pessoas, né? E se você fica julgando, o que acontece? Você vai reproduzir, ou você ou os próximos da sua geração vão reproduzir exatamente a vida daquele lá que você excluiu, ou que o teu grupo excluiu. Então é na mesma medida, percebe? Aquilo que eu nego, eu atraio e reproduzo. É bem interessante, e isso aí é um princípio também dentro da física quântica, né? A questão da lei de atração. Muitas vezes quando eu nego, quando eu temo por alguma coisa, eu acabo atraindo exatamente aquilo que eu temo, aquilo que eu nego. Então o não tem uma força atrativa, tá? Então esse é um movimento de libertação essencial. É a chave para que você possa realmente seguir o teu caminho e se diferenciar do teu clã. Esse movimento. Por que acontece esse negócio aí da gente ficar representando as pessoas do nosso sistema? Existem informações que a gente recebeu no nosso DNA. Os nossos ancestrais mais antigos, aí eu vou até citar um desenho que ilustra bem, que são os Crudes, que o pai chega e faz até um desenho ali na pedra, né? Eles eram uma família da época das cavernas. E eles morrem de medo de sair da caverna, de se expor, de fazer diferente do que todos os ancestrais deles faziam, que eram viver nas cavernas para se proteger, para sobreviver. Então é bem legal, isso daí é uma informação que vem no nosso DNA há muito tempo, essa coisa de que no bando, pertencendo a esse grupo, fazendo igual que todo mundo faz, eu me sinto mais em paz. Porque é como se eu desse uma amenizada no meu medo de sobreviver. E isso é muito útil na infância, porque na infância é uma fase da vida em que a gente precisa desse cuidar, a gente precisa sobreviver, a gente está em desenvolvimento. Então, esse acervo de informações que vem do grupo é muito útil para nós. Só que chega uma fase que você cresce e que você precisa perceber o que é que você ficou ali representando, quem você ficou representando. A gente representa quem a gente tem muito afeto, a gente representa quem a gente quer ser aceito, por quem a gente quer ser aceito, a gente representa as pessoas que foram excluídas do nosso sistema, ou as pessoas em que as pessoas que a gente se espelha se espelhavam. A gente fica representando tudo isso daí. Então, quando eu passo pela terapia da constelação familiar, eu percebo essa dinâmica que eu estava inserido, de representar. Porque chega uma fase da vida que a gente cresce, como eu estava dizendo, e vem um grande conflito. Essas forças do grupo que agem de modo inconsciente em mim e o meu chamado interno, o meu caminho, né? O que eu vim fazer aqui. E se eu não atendo, não paro para olhar e perceber, me conscientizar, expandir minha consciência, eu começo a apresentar, inclusive, crises, né? Crises existenciais, síndromes, pânicos, vários tipos de distúrbios psíquicos em virtude de não olhar o que essa voz interna está querendo me dizer, no que eu estou preso, o que eu preciso fazer para transmutar, para conseguir seguir minha vocação, meu chamado interior. Aí a Adi, ela pergunta sobre exemplos, né? É só você olhar a biografia, é mais fácil olhar a biografia de pessoas que foram famosas. Então você olha, por exemplo, Elis Regina, né? Ela vivia lá dentro de uma família tradicional do Sul,
a mãe dela era professora, a mãe dela achava que as filhas, as mulheres da família tinham que ser professoras também. E aí havia uma série de crenças em relação ao dinheiro, a ganhar dinheiro, a segurança, medo de faltar. E aí ela precisou dar um passo no sentido de seguir a vocação dela, para ela conseguir deixar esse legado aí que ela deixou para nós, para a humanidade, não é mesmo? Aí você pode pensar em Freddie Mercury, você pode pensar em um monte de pessoa famosa e pode pensar em você que está me ouvindo, eu, as pessoas ao redor, todos nós passamos por isso, todos nós somos exemplos, porque a gente faz parte do nosso processo de emancipação, a gente sair de uma forma respeitosa e através de uma reverência do nosso sistema familiar e seguir a nossa vocação. Isso todos nós passamos. Isso é natural, né? Então esse é um exemplo. São exemplos. A próxima pergunta que nós vamos aqui nos empenhar em responder é da Raíssa Pessoa. Ela perguntou no vídeo da Consciência Crística do nosso canal, você pode falar na interferência de psicoativos no despertar dessa consciência? Então aí eu peguei a definição aqui de psicoativo no dicionário, que age sobre substância, que age sobre o sistema nervoso central, alterando as funções cerebrais, o comportamento, a percepção. E aí alguns exemplos, tá? Temos cocaína, anfetamina, opiáceos, nicotina, álcool, benzodiazepina, barbitúricos, cannabis, que é maconha, alucinógenos, cafeína e etc. É uma lista grande, né? Olha, Raíssa, eu não vou falar daquilo que eu não sei e daquilo que eu não vivenciei também, mas eu vou falar daquilo que eu posso trazer como uma experiência e é um ponto de vista, né? É uma vivência muito pessoal. O despertar da consciência crística é um caminho. O caminho é feito de vários passos, né? E todos nós estamos fazendo esse caminho há muito tempo. Então não é uma coisa assim que vai acontecer como um passe de mágica. Vai ser como resultado de causas que a gente foi gerando, né? Como uma flor de lótus que bem simboliza esse despertar, essa expansão da consciência. Ela é um símbolo disso. Então, como é que faz? Ela inicia lá o processo na lama, né? E aí ela vai crescendo, vencendo a água. A água, ela pode muito bem representar a vida aqui na Terra, a vida física, que é onde toda a vida biológica se inicia na água. E aí depois ela vai para o ar, e aí de lá ela vai abrindo as pétalas, e aí ela se expande. Então, pensa em nós fazendo esse movimento também, né? Eu posso ter várias experiências de expansão de consciência livre de qualquer tipo de substância. Eu posso ter, através de uma meditação profunda, uma expansão de consciência e uma conexão com o meu mestre interior. Eu posso, através da contemplação da natureza. Eu posso, no momento de muita comoção, ter uma abertura muito grande na minha mente, que eu posso chamar de metanoia, né? Que todos nós passamos por várias metanoias ao longo da vida. Essas substâncias, eu não tenho experiência com todas elas, eu tenho com café e eu tenho também com uma que não foi citada aqui, que é a ayahuasca, que é o chá dos índios, que é a medicina dos índios, né? Vamos dizer assim, não vou entrar no crivo e no que representa para cada um individualmente, mas eu posso dizer, terapeuticamente, o que a ayahuasca representou para mim e para alguns grupos que, inclusive, eu organizei também, junto com outras pessoas que ministravam a medicina, né? E sempre os rituais que a gente participava, eles eram entoados com uma música elevada. Então a música também contribui para que você eleve a tua frequência e tenha um outro nível de experiência dentro dessa vivência da ayahuasca. Os índios têm lá, entoam os cantos deles, eles fazem os batuques, eles fazem as danças. E isso tudo foi sendo, passou por uma série
complementações, né? Inclusive tem o Sandaime, que tem toda uma história, que inclusive eu vou citar um documentário do GNT, que chama Ayahuasca, Expansão da Consciência. E lá conta como é feito a erva, como é que é feito o chá, que é feito da composição de um cipó e de uma planta arbustiva, e eles se complementam num nível em que um inibe uma função do outro, e aí quando a gente consegue ingerir, porque se a gente tomar separadamente, só o do cipó ou só o da planta arbustiva, não causa o mesmo efeito, precisa da combinação dos dois, né? E aí ocorre essa expansão de consciência. Para os índios, tem o sentido mais profundo desse ritual de que cada um que beba do chá possa olhar para si, porque ela não é considerada uma substância alucinógena, porque você não precisa estar tendo visões de olhos abertos, não é isso que acontece. Ela é considerada uma substância endógena, ela ajuda você a olhar para dentro. E aí você olha para dentro e você vai perceber o que você tem feito, qual é o caminho, como você tem seguido o seu caminho. E aí você pode, diante dessa conscientização que é muito forte, muitos até brincam que fala que equivale a anos de terapia, né? Mas é um chacoalhão muito grande. Mas você pode, através dessa experiência, fazer um balanço do que você tem feito e como você pode mudar para mudar o resultado disso tudo, né? Então, sempre, tudo que a gente usar, vamos dizer assim, na minha visão, precisa ter a condição, a propriedade de nos trazer mais para perto de nós mesmos, de trazer uma conscientização sobre nós. Então, no meu entendimento, precisa ser terapêutico, né? Precisa ser essa expansão de consciência no sentido da gente se conhecer e da gente poder melhorar. Eu gosto, nas minhas escolhas, de criar laços, mas não criar nós, porque eu sinto que os nós nos fazem sofrer. E os laços não, são experiências que a gente pode acrescentar para a nossa vida. Então, assim, tem uma lista enorme de psicoativos, né? A gente precisa se perguntar o seguinte, olha, qual é a minha relação com os que eu utilizo? E o que eles estão me acrescentando, me permitindo me aproximar mais do meu Cristo interior? Então, isso é uma pergunta muito importante, né? E, bom, aí eu vou falar da minha experiência. Eu tive umas 4 vivências com esse chá, e numa delas, dentro daquilo que você está perguntando, ela é muito pertinente. O ritual todo era voltado para Yeshua, que é o nome dado para o Cristo, para Jesus, né? E aí todos estavam assim separados, homens e mulheres, e estava tendo assim a música, o batuque dos tambores, uma música elevada, e aí todos nós ali numa noite estrelada, tomando esse chá em torno da fogueira, e com as pessoas que não estavam tomando chá também ali, ou já com experiência para ajudar a gente no processo, né, que são os monitores. Eu acho que isso é muito importante também, você estar dentro de uma estrutura que tenha conhecimento, que possa te orientar. E aí, mesmo eu estando aqui desse lado, onde estavam as mulheres, e uma outra pessoa da minha família, que era um homem que estava do outro lado, tendo a mesma experiência, só que nós não estávamos trocando ideias, aliás, é uma experiência muito sua, de cada um. Quando a gente passou pela experiência, depois a gente trocou informações e a gente vivenciou coisas parecidas, no sentido da presença desse mestre interior, que para mim apareceu numa veste alaranjada e sorrindo, e vindo de uma espécie de um veículo, né, sutil. Então ele vinha e descia e olhava para todos e sorria. E a mesma visão que eu tive interior, essa outra pessoa também teve, da mesma forma, com as mesmas descrições. E a minha experiência foi o seguinte: eu me senti muito expandida, eu me senti muito grande e muito conectada com tudo. Foi uma experiência de um samadhi, né, que naquele momento eu tive.
uma sensação de amor universal, de uma leveza imensa, e a emoção fluía muito repetidamente, as lágrimas corriam dos meus olhos. E aí, quando eu me deparei com esse mestre, ele olhou para mim sorrindo e disse assim: veja como você é grande, você não era como você estava, você é isso. Só que é importante que agora você olhe para baixo e veja ainda as amarras que te prendem na terra. E aí eu olhei e eu vi as amarras, né? E isso foi uma situação uma oportunidade de muito crescimento para mim. Porque espremendo, né, qual que é a síntese dessa experiência? A evolução não tem saltos, não tem como você queimar a etapa. Tem como você aproveitar experiências de expansão para você perceber em que pé que está a tua evolução e o que você ainda precisa fazer para aí sim chegar numa condição que você teve só um vislumbre, né? Então é isso que fica dentro daquilo que você me perguntou. Tá bom? Eu espero ter contribuído para a dúvida de vocês. Eu agradeço a pergunta, as interações que estão acontecendo no canal. Eu sinto que isso é muito enriquecedor e o que eu respondo para um, eu sinto que é uma oportunidade de responder para vários, né? Estamos abertos também a outras contribuições de experiências pessoais também nesse sentido, ok? E quem gostou, dá um like, curtam o nosso canal e também se inscrevam, quem não está inscrito, e compartilhem com as pessoas que de algum modo podem também estar precisando desses conhecimentos para o seu próprio caminho. Muito obrigada, muita paz, muita luz e até o próximo.